Você já parou para pensar que, neste exato momento, enquanto você está aí confortável assistindo esse vídeo, existe um besouro na África que literalmente explode para se defender? Não, não é modo de falar. Ele realmente detona uma bomba química 100 graus Celsius na cara do predador. E o mais insano? Isso nem chega perto de ser a defesa mais absurda que a natureza já criou. Sério, depois de conhecer os animais que eu vou te mostrar hoje, você vai questionar tudo o que achava que sabia sobre sobrevivência. Por quê? Cara, alguns bichos desse planeta parecem ter sido projetados por um game designer completamente pirado que resolveu ignorar todas as regras da lógica. Imagina só, você é um predador faminto, vê uma presa aparentemente inofensiva, e pensa, hoje tem janta. Aí, do nada, o bicho solta a própria cauda que fica se mexendo sozinha enquanto ele foge. Ou pior, começa a jorrar sangue pelos olhos na sua direção. Parece filme de terror? Pois é exatamente isso que acontece todos os dias na natureza. Vamos começar com um clássico que todo mundo acha que conhece, mas aposto que você não sabe o quão extremo isso realmente é. O lagarto que solta a cauda. Mas isso todo mundo sabe. Calma aí. Você sabia que alguns lagartos podem soltar a cauda até 5 vezes na vida? E que a cauda continua se contorcendo freneticamente por até 30 minutos depois de separada do corpo? Isso não é um simples cauda. É uma obra-prima de engenharia evolutiva. O lagarto tem músculos especiais que contraem violentamente, quebrando a vértebra em pontos específicos pré-determinados. É como se ele tivesse linhas pontilhadas invisíveis no corpo dizendo corte aqui em caso de emergência. E a cauda que fica para trás? Ela tem reflexos neurológicos próprios que a fazem dançar como se estivesse possuída, hipnotizando completamente o predador, enquanto o lagarto foge tranquilão. Alguns cientistas descobriram que a cauda pode até pular sozinha. Mano, imagina você sendo um gato tentando caçar, e de repente a janta começa a pular na sua cara, enquanto o prato principal já está a 3 quarteirões de distância. Mas se você achou isso bizarro, deixa eu te apresentar o Gambá, o verdadeiro ator de Hollywood do reino animal. Esse cara não só finge de morto, ele faz uma performance digna de Oscar. Quando ameaçado, o gambá entra num estado chamado tanatose, onde ele literalmente desliga parte do cérebro. O coração dele desacelera tanto que mal dá para detectar batimentos, a respiração fica quase imperceptível, ele solta todos os músculos do corpo, deixa a língua pendurada para fora, os olhos vidrados. E aqui vem a parte nojenta, ele libera um fluido fedorento das glândulas anais, que cheira a carne podre. É sério, o bicho se transforma num cadáver em decomposição convincente. E o mais impressionante, ele pode ficar assim por até 6 horas. Não é uma escolha consciente, é um mecanismo involuntário tão extremo que o próprio gambá não consegue acordar quando quer. Imagina o predador. Poxa, achei uma janta. Chega perto e, eca, isso aqui já está podre há dias. E vai embora. Minutos depois, o gambá ressuscita e sai andando como se nada tivesse acontecido. Agora, se tem um animal que levou a defesa química ao extremo absoluto, esse é o besouro bombardeiro. Esse inseto é basicamente um laboratório químico ambulante, com tendências terroristas. Dentro do abdômen dele existem 2 câmaras separadas, uma com hidroquinona e outra com peróxido de hidrogênio. Quando ameaçado, ele mistura esses produtos químicos numa terceira câmara de reação junto com enzimas especiais. O resultado? Uma explosão que atinge 100 graus Celsius e é disparada com uma precisão absurda. E não é um jato contínuo não, são até 500 explosões por segundo. O barulho é audível para humanos, e o jato pode ser direcionado em qualquer ângulo. Formigas que tentam atacar são literalmente cozidas vivas. Aranhas ficam cegas. E o besouro sai ileso porque tem um revestimento interno especial que aguenta a própria explosão. É como se a natureza tivesse criado um lança-chamas orgânico que nunca acaba a munição. Cara, está curtindo essas defesas insanas? Então deixa aquele like para fortalecer, porque ainda tem muita loucura pela frente. E se você ainda não é inscrito no canal, se inscreve agora para não perder os próximos vídeos, porque eu garanto que a natureza tem muito mais bizarrices para a gente explorar. Continuando nossa jornada pelo mundo das defesas impossíveis, vamos falar de um lagarto.
que parece ter saído diretamente de um filme de terror B dos anos 80. O lagarto de chifres do Texas tem uma defesa tão grotesca que muitos biólogos não acreditavam que era real, até verem com os próprios olhos. Quando encurralado, esse lagarto aumenta a pressão sanguínea na cabeça até que os vasos sanguíneos ao redor dos olhos explodem, jorrando sangue a até 1,5 metro de distância. E não é um sangramentinho qualquer não. É um jato direcionado que ele mira direto na cara do predador. O sangue tem um gosto horrível para canídeos como coiotes e cachorros, provavelmente devido a compostos químicos especiais. Imagina você sendo um coiote, todo empolgado com almoço, e de repente leva um banho de sangue nos olhos. O susto e o nojo são tão grandes que o predador geralmente sai correndo e nunca mais chega perto de nada que pareça com aquele lagarto. É a defesa perfeita. Quer me comer? Então toma um banho de sangue primeiro. Agora vamos para o peixe baiacu. Todo mundo sabe que ele infla, né? Mas você sabe como e por que isso funciona tão bem? O baiacu engole água rapidamente, expandindo o estômago elástico em até 100 vezes o tamanho normal. Ele literalmente vira uma bola espinhosa impossível de engolir. Mas isso é só a primeira linha de defesa. A pele dele contém tetrodotoxina, um dos venenos mais letais do planeta, 1.200 vezes mais tóxico que cianeto. Uma única gota pode matar 30 humanos adultos. E não existe antídoto. O veneno paralisa os músculos, mas mantém a vítima consciente até o fim. Predadores que conseguem morder um baiacu geralmente morrem em minutos com os músculos paralisados, incluindo o diafragma, morrendo por asfixia, enquanto ainda estão totalmente conscientes do que está acontecendo. E o mais assustador? Alguns baiacus podem sobreviver fora de água por horas, inflados com ar em vez de água, esperando a maré subir. É um Pokémon venenoso da vida real. Me conta aí nos comentários, se você pudesse escolher uma dessas defesas para usar no seu dia a dia, qual seria? Imagina soltar a mão no metrô lotado para distrair o pessoal enquanto você foge, ou jorrar sangue pelos olhos naquela reunião chata do trabalho. Falando em defesas que parecem saídas de filme de ficção científica, você já ouviu falar do pepino do mar? Esse animal marinho aparentemente inofensivo tem uma das defesas mais nojentas e eficazes do planeta. Quando ameaçado, como eu posso dizer isso de forma educada? Ele vomita os próprios órgãos internos. Isso mesmo, intestinos, sistema respiratório, até as gônadas. Tudo é expelido violentamente pela boca ou pela outra extremidade. E não são órgãos quaisquer, são estruturas pegajosas e tóxicas, chamadas túbulos de Cuvier, que grudam no predador como uma cola super forte, e liberam toxinas que podem paralisar, ou até matar. O predador fica tipo, vim comer um pepino e acabei enrolado numa meleca tóxica. E o mais surreal, o pepino do mar sobrevive a isso, e regenera todos os órgãos em questão de semanas. É literalmente o toma aí minhas tripas, e me deixa em paz. Agora, uma das defesas mais metal de todas. Pertence ao diabinho espinhoso da Austrália. Esse lagarto é uma fortaleza ambulante com espinhos por todo o corpo, mas sua defesa mais insana é uma falsa cabeça. Ele tem uma protuberância no pescoço que parece exatamente com a cabeça verdadeira. Quando ameaçado, ele abaixa a cabeça real entre as patas dianteiras e apresenta a falsa para o predador morder. Enquanto o atacante fica confuso mordendo o que é essencialmente um capacete de espinhos, o lagarto tem tempo de fugir ou contra-atacar. E ainda tem mais, ele pode mudar de cor para se camuflar, bebe água pela pele, através de micro-canais que levam água direto para a boca, e pode ficar absolutamente imóvel por horas, parecendo um cacto do deserto. É praticamente indestrutível. Para fechar com chave de ouro, vamos falar do mestre supremo da regeneração, a planária. Esse verme aquático tem uma defesa que desafia as leis da biologia. Você pode cortá-lo em até 279 pedaços, e cada pedaço vira um novo verme completo. Cientistas já fizeram experimentos insanos, cortaram a cabeça de uma planária, e ela cresceu um corpo novo. O corpo decapitado cresceu uma cabeça nova. Cortaram uma planária longitudinalmente no meio, e ela virou duas planárias. E o mais perturbador, se você cortar a cabeça no meio parcialmente, ela desenvolve duas cabeças funcionais.
Predadores que tentam comer planárias acabam apenas multiplicando elas. Algumas espécies ainda são tóxicas e têm cores vibrantes, avisando do perigo. É literalmente impossível matar esse bicho por dano físico. Cientistas estudam elas esperando entender regeneração para aplicar em medicina. Imagina poder regenerar membros ou órgãos como uma planária. Cara, a natureza é absolutamente insana. Cada uma dessas criaturas desenvolveu estratégias de sobrevivência que parecem ter saído da mente de um roteirista de ficção científica. Sob efeito de substâncias muito questionáveis, explosões químicas, regeneração impossível, sangue jorrando dos olhos, órgãos sendo vomitados, venenos que matam 30 pessoas, transformações que desafiam a física. E pensar que isso tudo existe agora, neste momento, enquanto você termina de assistir esse vídeo. Sabe o que é mais impressionante? Essas são apenas algumas das defesas absurdas que existem por aí. A natureza teve bilhões de anos para experimentar, errar, acertar e criar essas obras-primas da sobrevivência. Cada adaptação é uma história de milhões de anos de evolução, onde apenas os mais criativos, mais extremos e mais eficientes sobreviveram para contar a história. E a gente aqui, achando que spray de pimenta é defesa pessoal avançada, enquanto tem besouro por aí explodindo lança-chamas orgânico na cara dos outros. A verdade é que a natureza sempre vai ser mais criativa, mais brutal e mais surpreendente do que qualquer coisa que a gente possa imaginar. Se esse vídeo te fez repensar tudo o que você achava que sabia sobre o reino animal, compartilha com aquele amigo que adora a natureza, ou que tem medo de bicho, só para ver a reação. E fica ligado porque semana que vem a gente volta com mais loucuras da natureza que vão fazer você questionar se a gente realmente vive no mesmo planeta que esses animais. Até a próxima, e lembra, da próxima vez que você ver um bichinho aparentemente inofensivo, pensa 2 vezes. Ele pode estar guardando uma defesa nuclear secreta, que nem a ciência conhece ainda. Valeu, galera!